Deus, por estar em nosso meio. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa na tua presença, por podermos acordar, estarmos aqui, Senhor Deus, ver a luz do sol. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor eterno para conosco, para com aqueles, Senhor Deus, também que nesta manhã não estão aqui presentes, mas estão em suas casas também, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, esse momento que é dispensado somente a Ti, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o Teu nome, para, Senhor Deus, Te agradecer de todo o nosso ser, por tudo que o Senhor tem feito conosco nesses dias, por o Senhor ter nos guardado e pela Tua fidelidade, Senhor. Essa oração, Deus, nós Te fazemos, agradecidos em nome de Jesus, se faz presente entre nós aqui, Senhor Deus, e tudo aqui seja direcionado por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué 1:8. Rapidamente, o Ministério de Louvor já pode preparar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma pequena reflexão que eu estava ontem de noite lendo, então Lídia me pediu para dirigir o culto hoje, da palavra introdutória. Podemos ver nessa palavra que toda orientação espiritual, familiar, ética e moral estão presentes. De tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, sempre que buscamos a palavra de Deus, nós buscamos as orientações da Bíblia, nós seremos bem-sucedidos se nós buscarmos ela do jeito que Deus nos orienta. Se você buscar sempre a palavra de Deus, você será bem-sucedido aqui na terra. Amém. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Amém. 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 Um dia tão lindo, né? Vento soprando. Deus é muito bom. Eu estou um pouco nervosa, estou sem voz, então vou pedir ajuda dos irmãos para cantar os louvores comigo. E só quero dizer que eu me sinto muito honrada por essa igreja. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus, primeiramente, porque até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso, que eu nasci para adorar o nome dele e para servir a ele. Então, peço para os irmãos ficarem de pé, Glória a Deus. levantarem a voz, ter liberdade na casa do Pai e se expressem como vocês sentirem no coração, que o Espírito de Deus possa falar profundamente através de cada louvor, não porque sou eu aqui, não porque eu e o Thiago tocamos, mas porque Ele se faz presente neste lugar e Ele tem liberdade em nossos corações. Amém? Glória Amém, a Deus. Jesus. Obrigada, Aleluia. Jesus. Só tu és santo, só tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Glória a Deus. Liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
Eu nasci na igreja. E todo mundo acha que nascer na igreja é fácil. Que nascer já diante do altar, aprendendo os costumes, aprendendo as leis. É fácil. Para a pessoa que nasceu na igreja é muito fácil. Não pense que é assim. A batalha dentro de nós é muito maior. A gente não sabe se quer ficar ou se quer correr. E durante esses meus 19 anos, cada dia eu aprendi com o Senhor. Eu amadureci nele. E eu fiquei 2 anos afastada da igreja. E o fogo nunca se apagou em mim. Eu sempre senti falta. Eu falei pra minha mãe que as outras pessoas eu não conseguia me vestir igual, eu não conseguia falar igual. E eu queria ser igual a todo mundo. Mas que o Senhor não permitia. O Senhor não permitia que eu andasse igual a elas. O Senhor não me permitia que eu falasse igual a elas, porque eu sou diferente. Aleluia. Mas eu sou diferente porque Ele me transformou. Ele me chamou e Ele falou que eu ia ser diferente. Aleluia, Senhor. Então, meus amados, eu estou aqui não porque eu nasci na igreja, mas porque eu me descobri em Cristo. Porque Ele me chamou. E não só porque eu nasci em um lar cristão, que eu andei, caminhei só para agradar os meus pais. Não. Eu sempre brinquei de igreja. Eu sempre amei estar na igreja de segunda a segunda, não porque era costume, não porque era obrigação. Eu falo, mãe, que criação foi essa? Porque eu e os meus irmãos amavam estar na casa do Senhor. Nós amamos estar presente. Nós amamos caminhar junto, obedecer, aprender com o Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, apesar de eu 2 anos estar distante, Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de você. E Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não pense que você está aqui porque você foi um engano. Não é aleatório. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui. E a
apesar da sua história, eu não sei a história de cada um aqui, mas você é importante para Ele. E o amor, e o ousado amor de Deus nos escolheu. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu aprendi que eu não sei viver sem o Senhor. Eu aprendi que a minha dependência, a minha confiança, tudo vem do Senhor. E que eu não sou nada sem a tua graça, sem o teu perdão, sem a tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é bom, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Eu aceito teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus lindo. Deus maravilhoso. Antes de eu falar, eu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Jesus. Inimigo foi, mas teu amor lutou. Tu tem sido tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por tudo tem sido tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
isopor e a minha mãe de lá escuta os louvores, escuta o que está sendo pregado aqui, ela sente já o Espírito Santo de Deus lá na nossa casa. Então, irmãos, aqui nada é em vão. Glória a Deus. Pessoas estão sendo alcançadas. Glória a Deus. Por isso também eu agradeço a oportunidade. Amém, Senhor. Deus santo. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Grandioso é o Senhor, ó Pai. Antes de continuarmos com a palavra de oferta, chama o presbítero Tiago, ele vai estar consagrando coletores? Salva. Porque o pastor pediu, né, mais fácil para poder passar na hora da oferta. Chama ele. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Só para deixar registrado, estamos tomando todas as medidas nesta manhã, a distância, a higienização, a limpeza, todos estão de máscara. Agora vamos consagrar também para manter distância, ninguém está com dinheiro, estamos preservando a nossa vida e a vida do nosso próximo. Amém. Então vamos consagrar, estenda suas mãos. Amém, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, nesta manhã nós consagramos a salva diante de Ti, para Te glorificar, para Te exaltar, um instrumento para as Tuas obras. Também, meu Deus, eu quero, meu Deus, Te entregar a vida de quem abençoou, meu Deus, dessa família, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha manifestar em todas as maneiras, meu Deus, em nome do Senhor Jesus nós consagramos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. Glória a Deus. Eu só quero deixar uma palavra. Quando a irmã estava ministrando este louvor, os louvores, a primeiro louvor que ela cantou mude as coisas de lugar. Nesta manhã o Espírito Santo do Senhor me falava que Deus ele está mudando a vida de pessoas, está mudando algumas coisas nos lares, no trabalho. Tem visitantes, tem igreja. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas o Senhor ele sonda o seu coração. Você também que está na sua casa, talvez está passando um momento difícil. Creia nessa palavra. Deus ele está mudando a tua história, está fazendo uma página em branco para a tua vida, e tem bênção e vitória para você nesta manhã. E eu agradeço essa grande e rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ó poderoso. Minha irmã Regina está com a oportunidade para a oferta. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz, amados. Amém? Nós vamos ler hoje, a nossa palavra de oferta está em Lucas 12, nos versículos 15, 19, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa é a palavra de oferta desta manhã. Eu creio que o Senhor está falando aos nossos corações. A palavra do Senhor nos exorta dia após dia: não ajunteis tesouros em cima dessa terra, onde a traça
traça, a ferrugem vão consumir. Então, o nosso tesouro é ajuntado no céu. Aleluia. Queira o homem entender ou não. É palavra do Senhor, é mandamento de Deus. Eis aqui a igreja do Senhor, nós entendemos perfeitamente essa palavra, porque nós falamos todo dia que ela é viva e eficaz. Aleluia, Jesus. E é por ela que nós nos guiamos todos os dias das nossas vidas. Então, irmãos, trazeis as vossas ofertas, os vossos dízimos à casa do Senhor. A palavra foi falada, foi pregada. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos passar para recolher os nossos dízimos, as Aleluia. nossas ofertas. Deus poderoso. Glória a Deus. Deus Santo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, O Senhor. irmão está passando. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora pelos dízimos, ofertas na casa do Senhor. Amém, Jesus. Pai, te consagramos, Senhor, os dízimos e ofertas, Pai, arrecadados na tua casa. Tudo que é feito na tua casa é para honra e glória do teu nome. O teu povo sabe disso, Senhor. Ó Deus, precisamos estar com a tua casa, Senhor, abastecida em todas as áreas, até mesmo na área financeira, Senhor. Por isso, Pai, consagramos essas ofertas ao Senhor. As mãos que vão contá-las, que vão organizar, administrá-las, Senhor, os teus servos. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Ó Deus, ser com eles, ser com a tua igreja, Senhor. Prospera os teus filhos, Pai. Mesmo nessa situação difícil que nos encontramos, Pai, abre as portas, Senhor. Sabemos que nada falta nas nossas casas, Senhor, porque o Senhor é o provedor. Mas, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, de modo que essas ofertas possam vir a se multiplicar, Senhor, no meio da tua igreja, Pai. Que os teus filhos possam vir contar bênçãos, Pai, de multiplicação, porque Aleluia, veio do Senhor, Jesus, aleluia. Pai, a provisão, a multiplicação vem do Senhor, Pai. Nós te oramos agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para a parte da palavra agora, chamar a Lídia. Está... Senhora, por ela? Senhor Deus Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nesta manhã te glorificamos, Senhor Deus, por podermos estar aqui na tua presença. É uma honra, Senhor Deus, estar aqui fazendo a tua obra, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero entregar a vida da Lídia no teu altar. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que não seja ela, mas que o teu Espírito Santo esteja movendo tudo nesse lugar. Fala, meu Senhor, Deus, conosco. Prepara os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor Deus. E prepara os lábios dela para ser usado pelo teu Espírito Santo. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Estou bastante nervosa, porque para mim é uma responsabilidade trazer a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente ler. A palavra que vai ser lida está em Êxodo 40, verso 34. E logo depois do 34 e do 35, a gente vai ler o Levítico 1, versículo 1. E diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo.
Aí agora, Levítico 1, só a primeira parte que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Só até aí. Amém, Jesus. Antes de contextualizar a palavra, eu queria falar sobre como que esse versículo 1, pode ser sentado, gente. Como que esse versículo 1 do capítulo 1 de Levítico, quando eu ouvi algo sendo ministrado, isso mudou minha perspectiva. Eu coloquei um propósito no meu coração de esse ano de 2020. Tiago? Esse ano de 2020 eu começar a ler do início a Bíblia, assim, desde Gênesis até. E sempre que eu tentava ler, eu sempre lia Gênesis, Êxodo, mas em Levítico, Números, Deuteronômios, é aquela coisa assim, aquela parte detalhista que a gente fica meio cansado de ler. Mas quando eu vi essa palavra sendo ministrada, isso mudou minha perspectiva de Levítico. E eu comecei a ler com sede e fome, só por causa de um detalhe, só por causa do artigo da tenda da congregação. Eu estava assistindo uma live de uma igreja que eu às vezes acompanho na internet, e estava tendo um estudo bíblico onde eles citaram essa parte, onde em Êxodo 40, 35, acaba com Moisés não podendo entrar na tenda da congregação. E aí, em Êxodo 25, 8 e 9, Deus ordena a Moisés para construir um lugar onde a presença dele ficaria. E quando e Deus foi detalhando tudo como ele queria, detalhe por detalhe, como que seria nesse lugar onde ele habitaria, onde a presença dele se faria presente. E quando Moisés fez isso, construiu esse lugar, a presença do Senhor entrou lá, de maneira que Moisés não podia entrar nesse lugar. E aí esse artigo, Deus chamou Moisés da tenda da congregação. Aqui eu estou falando com vocês na igreja. Quem está ouvindo de casa está ouvindo da igreja. Então você vê que muda todo o sentido. Deus estava lá dentro da tenda da congregação, mas ele falou da tenda com Moisés. Ou seja, Moisés ainda não estava dentro da tenda da congregação. E o que eu entendo com isso? Deus, ele antes de deixar Moisés entrar e participar da presença dele, o povo participar da presença dele, ele queria ensinar o povo acerca do que o povo precisava fazer para participar da presença do Senhor. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro, e Ele não compactua com impureza e com falta de santidade. Então, em Levítico, você vai ver que no decorrer do livro Ele vai ensinando como que você deve ofertar, como que você deve entregar os holocaustos, como que devem ser os sacrifícios, e cada sacrifício é mediante a um pecado específico, a algo específico, e Deus ele ia ensinando, e isso me fala sobre o zelo de Deus para conosco. Deus é um Deus santo, mas Ele não cessa de querer que nós participemos da presença dEle. E nada mais do que nossa obrigação é a gente ter o zelo pela presença de Deus. Glória a Deus. Então Deus ensinou passo a passo de como o povo tinha que se purificar, de se santificar, entregando sacrifício de animal, de sangue que purificava. E aí no decorrer da história a gente vê que o povo aprendeu, mas o povo começou a fazer por obrigação. Eu pecava, mas amanhã eu vou lá, entrego o meu bode, ou enfim, o meu animal, e aí vai haver a purificação e está tudo certo. O povo começou a viver muito as leis, mas o coração não zelava pela presença de Deus. Então, quando eu estava tentando articular a mensagem, eu pensei num exemplo bem assim, cotidiano nosso jovem. Exemplo, minha mãe manda eu lavar a louça. E aí ela fala assim: Lídia, se a pia dormir com um copo, eu vou pegar o seu celular. Então acaba se tornando uma obrigação. Eu vou lavar a louça todo dia, porque eu não posso deixar um copo lá. Mas eu não estou lavando pelo motivo que tem que ser. Eu não estou lavando porque eu quero agradar minha mãe. Eu não estou lavando porque eu quero ver minha mãe feliz, que não tem nenhuma louça na pia para ela lavar. Eu estou lavando simplesmente porque eu estou passível de um castigo. E o povo, acredito que o povo, ele estava vivendo exatamente isso. Ele fazia simplesmente por obrigação, por um ritual, para que o castigo de Deus não viesse sobre eles. Mas aí, Jesus vem. E agora não precisa mais sacrificar animal, porque Jesus foi o sacrifício vivo, o sacrifício santo. Ele se deu por nós para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Para que o sacrifício
de cruz fosse o único sacrifício que fosse necessário. E aí vocês me perguntam, mas e aí, Lídia, como zelar agora pela presença de Deus? Se o sacrifício já foi pago, agora eu não preciso mais ficar indo lá e entregar os animais para purificação. Eu vou te falar na Bíblia alguns pontos que eu tirei. Como eu falei no início, Deus é um Deus detalhista. Então, quantas vezes a gente não se atenta para os detalhes da nossa vida? Quantas vezes a gente não se atenta para os detalhes do nosso caráter, da nossa forma de olhar para o outro, da nossa forma de lidar com os nossos irmãos? E Deus, Ele é um Deus detalhista. Então hoje eu quero te falar alguns detalhes de como zelar pela presença de Deus. Porque não foi porque Jesus, Ele se sacrificou por nós, não foi para anular a lei. Eu acredito que foi muito pelo contrário, foi para fazer ela ser mais reforçada ainda. Porque Jesus, Ele ensinou que antes você cobiçar a mulher do próximo é pecado. Mas Jesus veio dizer assim, se você olhar com o olho maldoso, você já está pecando. A intenção do teu coração já é pecado. Então antes a lei era algo que você fazia externamente. Mas aí Jesus vem e ensina que algo que você faz internamente também é um pecado. Então, Jesus, Ele vem para reforçar a lei, para fazer com que a gente zele mais ainda pela presença do Senhor. Não fazendo sacrifícios de animais, mas fazendo sacrifícios internos. Se eu sei algo dentro do meu caráter que precisa ser mudado, eu preciso mudar. Eu preciso sacrificar coisas que eu penso, coisas que eu acho, coisas que para mim está satisfatório. Se isso não agrada a Deus e não zela pela presença de Deus no nosso coração, a gente precisa mudar. E aí eu queria que quem puder estar acompanhando em Hebreus 9, versículo 1 e 2, que fala assim: ora, também no primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama santuário. Versículo 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bons frutos, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Aqui a gente entende que o Espírito de Deus, Ele purifica a nossa alma, a nossa consciência. E não há nada melhor, não há ninguém melhor para nos orientar acerca de como nós devemos zelar pela presença de Deus do que o próprio Espírito Santo, que hoje habita dentro de mim, dentro de você. A presença de Deus não está mais fadada a um lugar construído pelas mãos do homem, está dentro do nosso coração. E o zelo pela presença de Deus é responsabilidade nossa, através da busca pelo Espírito Santo e através desse manual de vida que é a palavra do Senhor. E aqui eu separei alguns detalhes para que a gente possa se examinar hoje. E esses detalhes falam muito comigo também, porque enquanto eu estava lendo, eu comecei a me examinar e eu falei: meu Deus, eu ligo para tantas coisas que são grandes ao meu olhar, mas que para o olhar de Deus são tão pequenas, e as coisas tão pequenas ao meu olhar são tão grandes nos olhos de Deus, que fazem com que a presença dele esteja dentro de nós, que faz com que a gente esteja zelando, amando e cuidando para que a presença dele nunca saia de nós. E aí eu separei alguns deles, e o primeiro é bem café com leite. Eu acho que todo crente, se não faz isso, está sendo crente errado, né? Que é crer em Jesus de todo o coração. Crer que o sacrifício dele foi para a salvação da nossa vida, foi para que a gente hoje tivesse livre acesso ao trono da graça. E manter a
manter firme nossa esperança nele, que é a nossa salvação. Se a gente está dentro da igreja e ainda tem dúvidas, eu espero que não, que Cristo é a nossa salvação, que a nossa esperança tem que estar completamente nele, a gente precisa rever isso. Mas esse é o café com leite, esse é o que todo crente faz, né? E o segundo que eu anotei é viver em comunhão e amor para com os irmãos, fazendo parte de um corpo dentro de uma congregação. Isso a gente vai encontrar em Hebreus 10, 24, que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E dentro desse contexto a gente vê muito que quando o irmão cai, a gente tem essa mania de apontar o dedo, de dizer assim: ah, você viu, o irmão caiu. A gente sempre vai para o lado do julgamento, mas a própria palavra fala admoestando uns aos outros, ou seja, o irmão caiu, dá sua mão para que ele levante. O irmão caiu, aconselha o irmão para que ele possa caminhar e participar da presença do Senhor junto com você. A gente precisa entender essa pequena coisa que às vezes é tão automático, algum escândalo acontece e a gente julgar, mas vamos passar a exercitar o amor ao próximo, amar uns aos outros dentro da congregação. Se tem alguma atitude do irmão que você vê que não está condizendo com a palavra de Deus, orienta ele, conversa com ele, seja amigo dele, conselheiro, e não julgue e aponte o dedo. E é interessante que nesse meio jovem que a gente vive, os jovens, eu vivo, eu ouço muito, assim, eu acho que 80% das pessoas que já tiveram contato com a igreja e hoje desviaram, elas falam exatamente isso: eu ficar num lugar onde as pessoas me julgam, eu ficar num lugar onde as pessoas são as primeiras a apontar os dedos. Infelizmente, a imagem do cristão hoje está deturpada por conta de nós mesmos, porque às vezes a gente não se atenta para esse detalhe de não julgar e sim amar e aconselhar o próximo. E aí às vezes eu fico muito triste de ouvir amigas minhas, eu tento pregar o evangelho, eu tento falar de Jesus, e elas falam assim: ah, Lídia, você é a única que fala de uma forma diferente, porque o resto, eu piso na igreja, me olha torto, aponta o dedo para mim, já aconteceu isso que me fez eu me afastar da igreja. Então a gente precisa vigiar, porque o nosso julgamento muitas das vezes tem feito com que pessoas se decepcionem. Então que a gente possa aprender a não apontar, e sim amar, aconselhar, trazer para perto, fazer com que a pessoa participe do reino como você tem participado. A terceira coisa é viver pela fé. Isso a gente já falou um pouquinho na primeira parte sobre crer em Deus, ter fé em Deus, mas a própria palavra fala em Hebreus 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que nós possamos nunca recuar da nossa fé, sempre estar ligados no nosso alvo, que é Cristo, sempre ligados naquilo que o Senhor prometeu, ter fé nas coisas que Ele nos prometeu e sempre ir avançando nessa fé, porque aquele que recua, a própria palavra garante, a alma do Senhor não tem prazer. O próximo está em Hebreus 12, 14, que eu acho que esse é um dos mais importantes e é para nós jovens um dos mais difíceis da gente viver e conseguir, sabe, trabalhar isso. Eu acho que é uma luta diária, que tá no versículo 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz a gente até tenta seguir com todos, né? E temos que buscar isso, ter paz com todos. Se a gente lembra de algo ou de alguém que a gente não está em paz, que você possa pedir perdão, liberar o seu coração e liberar o coração dessa pessoa, viver em paz com ela. Mas a santificação, que eu acho que engloba todas essas coisas, quando você busca a santificação, você consegue fazer com que o Espírito
de Deus que é santo te oriente a não fazer coisas que não agradem a Ele. E eu estava pensando hoje nesse contexto de santificação, o quanto para nós jovens é difícil, porque hoje a gente abre, eu estava pensando na Netflix, né? Que é um lugar onde a gente vê série, filme, e eu estava pensando como que a mídia, como que aquele aplicativo, ele sem fazer nada, ele às vezes tira a nossa santificação, porque é uma propaganda de um filme que você vai ver que tem cenas que não são lícitas para nós estarmos vendo, são filmes que não condizem com aquilo que a gente deveria estar vendo, e muitas das vezes a gente, por ser jovem, a gente ignora essa parte e começa a trazer aquele lixo para dentro de nós. É até engraçado que eu fico muito constrangida até de ver beijos assim, junto com minha mãe. Tem vezes que eu falo assim: mãe, eu vou assistir essa série pelo meu celular porque eu não quero assistir junto com você. Mas eu fiquei pensando, por que eu estou assistindo uma série que eu não posso assistir com minha mãe, né? Será que eu estou vivendo a santificação que Deus requer de mim? Porque às vezes pode parecer besteira, mas a própria palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Ah, Lídia, mas é só ver, isso não vai causar nada em mim. A própria palavra também nos ensina que é pelo olhar que começa aos desejos do nosso coração. Se a gente não puder estar vendo e se contaminando, olhando coisas que podem trazer desejos e contaminando o nosso coração, que nós venhamos nos abster disso. Então, assim, a santificação, acho que de toda essa lista, é o processo mais dificultoso para nós cristãos. Não só para nós jovens, para todos nós. Porque é um processo diário e muitas das vezes a gente se pega impuro e com a santidade assim. Mas eu penso que infelizmente, é uma coisa que nós humanos vamos lutar eternamente não, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós iremos lutar pela nossa santidade. E é isso que Deus quer sim, porque a palavra dele fala que o reino dele é tomado à força. E se a gente não se esforçar e não tomar à força a nossa santificação, se a gente não se abster de coisas que podem parecer pequenas ao nosso olhar, mas que para Deus é uma coisa grande, a gente não verá a Deus, nós não veremos a Deus. Então que a gente possa tomar o reino dos céus à força, buscando a nossa santificação dia após dia, santificação de pensamento, de coração, para que nós agrademos o coração do Senhor. Em Hebreus 12:15 também fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso aqui me fala sobre perdão, sobre aprender a perdoar. Quantas vezes a gente acha que a gente perdoou o nosso irmão, mas não quer ele perto da gente, ou então a gente perdoa o nosso irmão, mas quando eu lembro daquilo que ele me fez, aquilo ainda me causa uma dor, uma ferida. Isso é raiz de amargura. E a própria palavra, eu no meu entendimento entendo isso aqui, que quando a gente tem raiz de amargura no nosso coração, a gente acaba machucando outras pessoas. A palavra fala, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A nossa raiz de amargura pode contaminar o nosso irmão. Você entende que quando você está ferido, quando você está machucado, quando você não perdoou genuinamente alguém, isso que você carrega em você pode machucar outras pessoas? Que nós possamos hoje também examinar se a gente tem perdoado, se a gente tem deixado que a raiz da amargura entre no nosso coração, para que, se isso aconteça, a gente peça perdão e peça para o Senhor tirar isso da gente, e que a gente aprenda a perdoar o nosso irmão. Em Hebreus 13 fala sobre essa parte é muito linda, sobre o amor fraternal. O amor fraternal é aquele amor que você sente pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai. Nós devemos ter esse amor fraternal uns para com os outros. A palavra fala sobre a hospitalidade, que é você receber com alegria uma pessoa dentro da tua casa. E a palavra fala aqui que muitos já hospedaram anjos sem saber.
né? Então que a gente possa ter esse coração hospitaleiro de receber, de amar os nossos irmãos, amar estar perto deles, que eles estejam convivendo com a gente. E também fala sobre lembrar dos presos como se tivesse preso com ele, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Então eu entendo isso como hoje a gente chama de empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. Se o meu irmão está preso, está sendo maltratado, está sentindo dor, eu devo sentir a dor dele. Eu devo me compadecer daquilo que ele está sofrendo e orar por ele e zelar pela vida dele, porque eu preciso amar fraternalmente o meu irmão. E também sobre 13:5, que fala sobre a avareza. Que não sejamos avarentos, porque Deus não nos deixa faltar nada. E muito pelo contrário da avareza, que nós sejamos gratos por aquilo que Deus tem nos proporcionado. Porque a avareza nada mais é que a sede de ter, de conseguir ter mais e mais. Não estou falando que você não deve almejar, que você não deve sonhar. Mas a avareza é quando isso se torna prioridade na sua vida. E a nossa prioridade é o Senhor Jesus. E a própria palavra já nos fala que as demais coisas nos são acrescentadas. E sermos gratos por aquilo que Ele tem nos dado. Principalmente nesse tempo, tem sido um tempo de muita gratidão, porque Deus não tem nos deixado faltar nada. Não tem suprido todas as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais e materiais. Então que a gente possa ser grato e não avarento, colocando o dinheiro como prioridade na nossa vida. E essa parte, aí tem o sacrifício de louvor também. Que hoje o nosso sacrifício é de louvor. Que a nossa boca, a palavra fala no versículo 13 e 15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nisso eu entendo que, se o meu lábio é para o sacrifício de louvor, é para adorar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, porque muitas das vezes eu tenho emprestado os meus lábios para falar mal do meu irmão, para falar coisas que não agradam o coração de Deus, para entrar em conversas que não são conversas para nós estarmos. Então o nosso lábio é sacrifício de louvor. Então a nossa boca sempre tem que estar trazendo palavras de adoração, de exaltação, de louvor ao nome do Senhor. Fazer o bem aos que necessitam e ajudá-los. Já falamos sobre a questão de nós amarmos com amor fraternal, e isso também envolve o amor fraternal. Nós vemos o necessitado e queremos ajudá-lo, ele com o coração aberto, com o coração alegre, porque isso é algo que Deus requer de nós. E para finalizar, que eu já passei de tempo, não sei, meu relógio parou, amém, glória a Deus. E para finalizar, no versículo 7 fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. E aí no 17 fala assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E por fim, para finalizar, eu aprendo que eu tenho que aprender com o meu pastor. Ver a vida dele de devoção, de adoração, principalmente glória a Deus pela nossa igreja, pelo nosso pastor, porque é um pastor que é um exemplo de fé, de devoção, que a gente sim deve seguir. Que a gente se atente para as palavras que ministradas através da boca dele, que Deus usa a boca dele para ministrar os nossos corações, que a gente possa se atentar a essas palavras e sujeitarmos aquilo que o pastor, que o nosso líder espiritual, que tem cuidado das nossas almas, que ele nos fala. E essa é a palavra para que a gente possa entender que nas pequenas coisas a gente tem zelado pela presença de Deus. Muitas vezes a gente tem cuidado das coisas muito grandes aos nossos olhos, porque
vou dar um exemplo aqui, não estou falando que não é para você se arrumar, não é para você vir bonito para a igreja, mas, por exemplo, às vezes eu estou me preocupando tanto em comprar uma roupa nova para ir para a igreja, um sapato novo para ir para a igreja, mas e o meu coração quando chega dentro da casa do Senhor? Como é que está vindo o meu coração? Será que eu estou me preparando assim, Senhor, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou te exaltar, hoje eu vou entregar o meu melhor a Ti, porque o meu coração tem zelo pela Tua presença. Eu quero sempre que a Tua presença flua sobre mim. Então às vezes a gente liga para coisas muito mínimas, que pra gente parece grande, mas para Deus Ele quer nessas poucas coisas que a gente aprenda a amar o nosso irmão, que a gente aprenda a não julgar o nosso irmão e sim estender as mãos ensinando ele o caminho da verdade, que a gente aprenda a perdoar, não deixando criar raiz de amargura dentro do nosso coração, que a gente aprenda a ser sujeito àquilo que o nosso pastor, o nosso líder espiritual tem nos ensinado e nos colocado para que a gente possa fazer, para que a gente seja grato e não avarento, a gente seja satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado e que Ele ainda há de nos acrescentar. E que a gente creia sempre, com a nossa fé intacta, sempre prosseguindo, que Cristo é o Senhor, que a salvação veio por meio de Cristo, que hoje eu tenho livre acesso ao coração do Pai. Hoje a presença de Deus vive dentro de mim e eu preciso zelar por ela, porque não adianta a gente vir todo domingo, toda quarta para a igreja, mas não estar zelando pela presença de Deus dentro do nosso coração. Isso é muito sério. E quando o Juan ele falou da palavra, que na palavra de Deus a gente aprende como viver, como que vai ser, a gente precisa ter amor por essa palavra que é um manual de vida para nós. Eu falei só alguns pontos aqui que me chamaram a atenção sobre o zelo da presença de Deus, mas vamos meditar na palavra dia após dia para descobrir e entender cada vez mais o que Deus requer de nós. Assim como a Vitória falou também, muitas pessoas falam que é mais fácil para quem nasceu na igreja. Mas aí eu lembro do povo que aprendeu a fazer sacrifício para perdão de pecado e aquilo se tornou um ritual, aquilo se tornou uma obrigação. Eu vou porque eu tenho que ir, ou simplesmente porque eu preciso fazer, porque eu aprendi que se eu não fizer, Deus vai me castigar. A gente precisa entender que é por amor. Jesus entregou por amor a nossa vida, por amor a nossa alma. Então nós precisamos zelar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, por amor a Ele. Nós não podemos deixar que as nossas ações sejam movidas por uma obrigação, e sim por amar a Deus e o Espírito Santo e tudo aquilo que Ele faz dentro de nós. Isso é muito sério. E aí quando a pessoa ela viveu no mundo e aí de repente ela vem para a igreja, ela já entende esse zelo pela presença de Deus, porque antes ela já viveu uma vida que não tinha a presença de Deus e de repente ela experimenta da presença de Deus, então ela sabe zelar pela presença de Deus. E às vezes nós precisamos aprender, porque aprendemos já sobre sacrifícios e rituais que a religião nos ensina, mas a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Que o nosso cuidado com a nossa vida espiritual não seja simplesmente para mostrar para alguém ou para vivendo aquela obrigação, mas porque a gente ama o Senhor. Jesus entregou a vida dele por nós. Não há nada demais da gente entregar a nossa vida para Ele. Muito pelo contrário, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Entregar a nossa vida para que Ele possa nos usar como instrumento. Para mim não é fácil, desde quando eu comecei a cantar, para mim nunca foi fácil. Eu sempre fui muito tímida, eu sempre tive muito medo, eu sempre fui muito insegura. Para mim não é fácil estar aqui falando, para mim não é fácil tá trazendo a palavra de Deus, que é uma responsabilidade muito grande, que aquilo que eu falo aqui tem que ser algo que realmente está embasado na palavra de Deus, porque vai entrar no coração daqueles que precisam ouvir. Então para mim é uma responsabilidade muito grande, para mim não é fácil. Se você pudesse me falar assim, Lídia, se você pudesse escolher, você escolheria ficar sentada no banco assistindo ou fazer? Eu ia escolher o meu eu humano, ia escolher ficar sentada. Mas eu sei que a minha vida, como a Vitória falou, a minha vida é para o Senhor Jesus. Ele deu a vida dele por mim e nada mais
mais que a minha obrigação dar minha vida por Ele, por amor a Ele, para que Ele me use, para que eu seja instrumento dEle. Se Ele mandar eu cantar, eu canto. Se Ele mandar eu falar, pregar a palavra, eu prego. Se Ele mandar eu ir ali fora e abraçar o morador de rua e dizer Jesus te ama, eu também vou. Porque tudo que Deus nos manda, tudo que Deus nos ordena, nós devemos fazer. Porque é o mínimo que a gente tem a fazer. Então que hoje a gente saia daqui entendendo sobre zelar pela presença de Deus no nosso coração. Que a gente saia daqui hoje entendendo que são nas coisas pequenas, nas coisas mínimas, nos detalhes que a gente precisa mudar, que a gente precisa mexer, que a gente precisa aperfeiçoar. Porque como no início eu falei que Deus é um Deus de detalhes, Ele falou detalhe por detalhe de como Ele queria os sacrifícios, Ele falou detalhe por detalhe de como Ele queria a construção do templo. Então com certeza Ele tem ministrado aos nossos corações, detalhe por detalhe, de onde nós devemos mudar, daquilo que nós precisamos aperfeiçoar, daquilo que nós precisamos fazer, os passos que nós precisamos dar. Que nós hoje saiamos daqui entendendo, ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que Ele nos ordena, para que a nossa salvação, para que o Senhor tenha prazer em nós e que a nossa salvação seja garantida dia após dia no Senhor. E essa é a palavra que eu quero entregar nessa manhã, né? E eu quero fazer uma oração para que hoje a gente possa sair daqui entendendo que essa palavra possa entrar no nosso coração de tal forma que a gente não consiga mais fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Que a gente não consiga mais ter pensamentos pecaminosos que desagradam o Senhor. Que a gente não consiga mais ter atitudes que desagradam o Senhor. E é como a Vitória falou, quando a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente não consegue viver da mesma maneira que o mundo. O Espírito Santo está sempre ali mostrando pra gente que nós somos diferentes, que nós somos chamados, que o nosso lugar não é como essas pessoas vivem. É de uma forma diferente dentro da presença dele. Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé pra gente fazer essa oração? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus, nessa hora eu falei, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, aquilo que eu também preciso aprender, Pai, a zelar pela Tua presença dentro de mim, Senhor, fazendo os mínimos detalhes, consertando as mínimas coisas, Pai. Que nessa manhã, Pai, nós possamos sair daqui entendendo e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, para nós não negligenciarmos nas pequenas coisas, nós não olharmos para as coisas grandes e esquecermos das coisas pequenas que tem tanto valor para Ti, Jesus, que tem tanto valor para que a Tua presença seja abundante em nosso coração. Que cada coração aqui nessa manhã saia entendendo que a Tua presença está dentro de nós e que nós precisamos zelar dia após dia por ela, Pai. Muda o nosso caráter, molda o nosso caráter, molda aquilo que precisa ser moldado em nós, Pai. Nos mostra o caminho da verdade, nos mostra o caminho que devemos trilhar, nos mostra a Tua boa e perfeita, agradável vontade sobre nós, Pai, para que nós possamos viver debaixo dela, Senhor, e também que nós possamos aprender diariamente com o nosso pastoreio, Pai, tendo, Senhor, respeito e zelo também pela vida dele, Pai. Que nós possamos honrar o Teu Filho, que nós possamos ser, ó Pai, ovelhas obedientes, sujeitadas ao que Ele fala, Pai, e crendo, Senhor, que o Senhor tem usado dia após dia a boca do Teu Filho, Pai. Que nós possamos ser imitadores dele, porque Ele é imitador de Cristo, Pai. Que nós possamos ser imitadores da fé que Ele exerce, da palavra que Ele nos dá, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje diferentes, Pai, exercitando uma nova forma de viver e zelando pela Tua presença em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que palavra linda, né? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Lídia, uma inspiração, palavra bem edificante para nossas vidas. Glória a Deus. Agora estamos na fase final, vamos os recados. Nesta manhã também nós queremos desejar o parabéns para o nosso pastor Wilson,
pelo nosso pastor Mário, pastor Marcão, pastor Helder, a igreja DNP Praia da Costa deseja um abraço, que Deus abençoe sua vida e sua família. Mas antes de terminar esse culto, eu queria falar para a nossa irmã de verde ali, que o Espírito Santo, nesta manhã, ele me fala que a irmã nem estava afim de vir no culto, nem iria vir. O Espírito Santo trouxe a irmã. E eu vejo em cima da irmã esperança e sonhos. Era algo que estava perdendo da irmã. A esperança e os sonhos estavam se acabando. Mas nessa manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para renovar. E o Espírito Santo do Senhor me fala que Deus ele quer uma proximidade da irmã. Para se aproximar dele, que Deus vai aproximar da irmã. Porque grande é a obra de Deus na vida. Ainda que as pessoas não vejam, o Senhor é que te coloca de pé. O Senhor é que te sustenta. Que as aflições que a irmã tem passado não é para a sua morte, mas sim para a experiência, para que você venha crescer. E quando o Senhor te conceder essa bênção, você não venha perder. Então você toma posse da sua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesta manhã também quero deixar para você que está em sua casa, impossibilitado de vir na igreja. Às 17 horas nós temos culto. Coloca o seu celular para despertar. Tem sido uma bênção. E contamos com a sua presença. Hoje também é uma oferta missionária, o culto missionário. Então o que nós vamos fazer? Trazer uma oferta para abençoar nossos irmãos. Estamos num momento de crise, estamos num momento difícil. E graças a Deus eles têm nos dado força, têm nos abençoado. Vamos abençoar os nossos irmãos. Eles estão precisando de mim e de você neste momento. Vamos se colocar de pé, estender a nossa mão. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja presente até a volta de Jesus, e todos digam amém. E a paz do Senhor, domingo abençoado para nós. Os obreiros vão fazer a limpeza da igreja.